Quem não gosta de viver em segurança? De estar salvo? Todos nós precisamos sentir seguros. O que dizer de nossa alma? Ela também precisa estar segura em Deus. Ou seja, precisa de salvação para não sofrer o castigo eterno. O ser humano, quando foi criado, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Não existia pecado e a paz reinava no jardim que Deus preparou para a humanidade. Independentemente de quem tenhamos sido ou quem tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante de Deus? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Nosso estudo de hoje aprenderemos sobre o plano da salvação. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. Haja luz. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação. Se vocês gostarem do vídeo e caso queiram ver outros vídeos que eu já fiz sobre outros estudos e reflexão da palavra de Deus, como por exemplo, Eliseu e as duas ursas, Débora, juíza e profetisa e muitos outros, deixarei o link desta playlist aqui no card. Deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos e compartilhe em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nosso estudo de hoje, salvos pela graça. Graça. Graça é um favor imerecido da parte de Deus, que não merecemos. A graça nos salva da morte, nos livra do pecado, permite ao homem a sua existência e, por outro lado, abre-nos o caminho para nos relacionarmos com Deus. É um presente especial que Deus nos dá. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Jesus é a graça de Deus. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus, o Todo-Poderoso, o Supremo Criador do céu e da terra. Ele é autoexistente. Portanto, ninguém criou Deus. Ele tem vida em si mesmo, é eterno, santo, imutável e tudo o que faz é perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o universo, criou a terra, criou a natureza, criou os animais, criou o homem. Deus criou o homem para amá-lo. Gênesis capítulo 1, 27 diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem é um ser criado por Deus, do pó da terra. Ele recebeu o Espírito de Deus, o fôlego de vida.
Deus criou o homem no 6º dia da criação e o criou para ser imortal, perfeito e sem pecado, para adorar e servir a Deus por toda a eternidade, vivendo na presença de Deus. Deus criou o homem com inteligência, vontade, emoção, para ter uma vida abundante. Ele deu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. Não o fez para ser um robô, para automaticamente amá-lo e obedecê-lo, mas ele o deu uma vontade e uma liberdade de escolher. Criou também a mulher para ser a companheira do homem. Deus se alegrou com a criação humana e tinha plena comunhão com o homem. Falava com ele todos os dias quando estava no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O pecado nos separou de Deus. O pecado teve início no coração do anjo rebelde, agora Satanás. Ele foi um querubim, um anjo criado por Deus. Porém, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Ele quis ser Deus, tomar o lugar que pertence somente a Deus. Agora ele é inimigo de Deus e quer destruir tudo que Deus fez. Ele é um enganador. O seu desejo é separar o homem de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 nos diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. O grande problema da humanidade é o pecado. Pecado significa errar o alvo. É não fazer a vontade de Deus, é mudar o bem que Deus fez em mal. Ou seja, é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que não agrada a Deus. O homem foi criado para viver segundo a vontade e as leis de Deus. Isso é acertar o alvo. Entretanto, o ser humano, em seu egoísmo, se recusa a viver assim. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para definir o pecado. A queda. Deus criou Adão e Eva e ordenou que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, nos diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Satanás, sendo inimigo de Deus, mas não podendo nada contra ele, levou o homem a pecar, sob a forma de uma serpente, e com muita astúcia enganou a mulher. Eva escutou a serpente e comeu do fruto. Depois ofereceu a Adão, que também comeu. A desobediência à ordem de Deus é pecado, e por isso todos são pecadores, herdeiros do pecado de Adão. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram. Infelizmente, a morte veio como consequência do pecado. No capítulo 5 de Romanos, capítulo 12, diz assim: Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem, quando ainda não havia pecado, tinha plena comunhão com Deus. Mas após pecar, ele quebrou esta comunhão, pois Deus é santo e não pode estar com o pecado. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal,
e a opressão não podes contemplar. O pecado separou o homem de Deus. O pecado gerou a morte e fez do homem um ser mortal e sem comunhão, separado de Deus. O pecado passou a todos os homens, portanto, todos nascemos pecadores e continuamos no pecado, separados de Deus. O pecado gerou um abismo entre a raça humana e Deus. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual é a morte que ocorreu com Adão e Eva no Éden. Ambos perderam seu estado inicial de pureza. O homem foi separado da comunhão divina. Através de sua desobediência, Adão fez pecar toda a humanidade. A morte física é a separação da parte material, ou seja, o corpo, da imaterial, a alma, espírito. A material volta para o pó e o espírito volta a Deus que o criou. A morte eterna é a morte sem ter recebido Cristo como Salvador. É a separação definitiva de Deus. Tentativas do homem de se relacionar com Deus. Tudo que o homem tentar fazer por seus próprios esforços, ou seja, uma ponte para passar para o outro lado do abismo, onde Deus está, é inútil. Através dos tempos, o homem tentou de diversas maneiras fazer a ponte para Deus, mas foi sem sucesso. A Bíblia ensina que nem a soma de toda a bondade humana, como por exemplo, boas ações, ajudar os necessitados, fazer sacrifícios físicos, ser trabalhador, ser religioso, enfim. A salvação não é conquistada por nossas boas ações. A salvação não vem por obras. É claro que as obras são importantes e até indispensáveis para uma vida consagrada a Deus. Mas devemos entender que não praticamos boas obras para sermos salvos, mas praticamos boas obras, pois somos salvos. Não produzimos bons frutos para sermos boas árvores, mas damos bons frutos, pois já somos boas árvores. Tanto o justo, aquele que pratica o bem, quanto o injusto, aquele que pratica o mal, são pecadores e estão separados de Deus, e nenhuma boa ação pode salvá-lo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 10, diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Já na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não por vós mesmos. Este é o dom, ou seja, um presente de Deus. Não vem através das obras, para que ninguém se glorie. O amor de Deus é persistente. Ele não desiste. Deus tem uma solução, o perdão oferecido na cruz. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus prometeu que enviaria um Salvador e levou seu plano adiante, o plano da salvação, a maior prova de amor de todos os tempos, o plano para nos salvar da morte eterna, plano através do qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Jesus veio então para nos salvar de uma condenação que foi consequência do pecado. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O homem era incapaz de corrigir os danos do pecado e voltar a ter um relacionamento com Deus. Por isso,
Cristo veio ao mundo para viver entre nós e também entregar a sua vida como sacrifício e morrer em nosso lugar. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar diante de Deus e nos tornar limpos do pecado, pagando a nossa dívida e fazendo a ponte entre Deus e o homem. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 4, nos diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Deus nos ama com amor eterno. Tanto amor que se dispôs a dar seu Filho para viver o mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que precisamos fazer para receber a salvação de Deus? No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Somente através de Jesus Cristo podemos romper esta barreira da separação entre nós e Deus e atravessar o abismo do pecado. Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio e trazer descanso para a tua alma e fazer o homem retornar a Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus veio para nos levar até Deus, e somente através dele podemos alcançar salvação. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nova vida em Cristo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando reconhecemos nossa condição de pecadores e nos arrependemos, o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado e transforma a nossa vida. Nascemos de novo com o coração limpo, em paz e reconciliados com Deus. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregar a vida a Jesus é o primeiro passo. Mas depois devemos continuar buscando conhecer mais sobre Jesus. Podemos fazer isso, por exemplo, através da oração, leitura da Bíblia,
Deus não está interessado apenas em nos levar para o céu. Se fosse assim, partiríamos imediatamente para a eternidade quando convidássemos Jesus para entrar no nosso coração. Ele se preocupa conosco e deseja um relacionamento pessoal de pai para filho. É nesse relacionamento que o conhecemos mais e entregamos nossos planos, sonhos em suas mãos. Assim crescemos na fé dia a dia, num conhecimento de sua grandeza e de seu poder. O céu é nossa morada eterna. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e compartilhar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!